Como planejar a sua carreira em 2023? Se tem uma pergunta que a gente recebe aqui no Foca no Trabalho, é essa, e hoje a gente vai responder isso para você. Olá, começando um episódio inédito do Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre carreira, empregabilidade e hoje a gente vai falar de planejamento. Eu sou a Alessandra Falsarella. E eu sou a Bruna Garcia e nós vamos falar do tema que nós mais gostamos, carreira, né, Ale? Como preparar, como planejar a sua carreira de forma estratégica para ir bem no mercado de trabalho e se destacar. Exatamente, eu amo falar sobre carreira, amo falar de planejamento e sim, dá para ter controle da sua carreira e eu já quero deixar bem claro no início do episódio que a gente sabe que nem tudo tá no nosso colo quando se trata de carreira. Eu acredito numa coisa, Bru, é meio que 50-50. 50% das coisas estão sim no nosso controle e existem outros 50% que é o controle da empresa, do mercado de trabalho, que são variáveis que muitas vezes a gente aqui que trabalha no CLT, no PJ, até o próprio empreendedor não tem controle. Vou dar um exemplo, tá? Você fez tudo da sua carreira, você fez os cursos que você deveria fazer, você entregou os resultados que você deveria entregar, você desenvolveu as famosas soft skills, mas a empresa está em redução de custo e não vai ter promoção. Talvez a sua carreira vai ficar parada. Então, essa variável da empresa estar crescendo, de ter empregos mesmo no mercado, muitas vezes não dependem da gente. Então, a gente quer deixar claro que, de fato, a gente não vai romantizar a carreira, nem tudo está no nosso colo, mas nesse episódio a gente vai falar daquilo que a gente tem controle sim, que é esse 50%. E aí, início de ano, né? A gente tá no início de 2023, talvez você esteja ouvindo isso no futuro, mas a gente tá gravando no início do ano. Por onde que a gente começa num planejamento de carreira? É isso mesmo, Ale. Quando nós olhamos para a carreira, precisamos entender, sim, que é 50-50%. E aí eu trago a nossa letra do farol, do nosso método farol, que é o L de lugar. O quanto o lugar que você está sendo propício para o desenvolvimento, para o florescimento da tua carreira. E quais são as oportunidades que vão surgindo. Dentro disso, nós podemos atuar de forma a identificar possibilidades, mas lembrando que essa parte realmente não está nas nossas mãos, a gente pode agir de forma intencional, buscando possibilidades onde nós estamos passando ali dentro da carreira, qualquer empresa que nós estamos passando, as pessoas que vão aparecendo na nossa vida, nós vamos aproveitando as oportunidades. E agora, olhando ali o que está realmente nas nossas mãos, que eu e a Lê nós vamos passar aqui, que nós podemos elaborar, planejar e executar durante o ano para alcançar os nossos objetivos. O primeiro, que eu gosto sempre, que nós gostamos de falar, seria o autoconhecimento. Eu sei que você já está cansado de ouvir sobre autoconhecimento, mas sim, é extremamente importante desenvolver o autoconhecimento para você prosperar na sua carreira. As pessoas, elas escutam muito sobre o autoconhecimento e aí, aproveitando, no método farol, a letra A é de autoconhecimento, a autopercepção, é o IN, é o que está dentro da gente. E apesar disso ser muito discutido dentro e fora dos RHs, os coaches falarem de desenvolvimento, acho que a gente falou tanto que perdeu um pouco do sentido. E aí eu queria justamente dividir com vocês o porquê que é tão importante isso e tentar a gente ressignificar e trazer realmente o sentido do autoconhecimento. E aí eu vou fazer, Bru, aqui uma explicação rápida que vocês vão se identificar. Acho que todo mundo já viu a história da Alice no País das Maravilhas. Se você não leu o livro, você deve ter assistido o desenho. E tem ali uma cena muito clássica e emblemática, que é quando a Alice chega no País das Maravilhas, ela encontra o gato, que eu nunca sei o nome, tá? Se ele tem um nome, a gente não lembra agora. E ele fala, Alice, pra onde que você quer ir? E ela não sabe. Ela fala, não sei pra onde eu tenho que ir. E aí ele responde, algo assim, né? Se você não sabe qual caminho que você quer, qualquer um serve. E esse é o X da questão do autoconhecimento. Quando eu sei o que eu quero, então, por exemplo, você quer ser gestor, você deseja isso, você vai criar um plano. Você deseja ser um especialista na sua carreira, você não quer fazer gestão de pessoas, você acha isso um porre? Beleza, criou-se um plano.
E aqui no Foca, vocês sabem, a gente adora analogias marítimas. E é como se fosse o seu plano da sua viagem. A gente chama aqui de carta náutica, né? O plano de carreira, mas é um plano. E aí eu vou fazer uma segunda analogia aqui, que imagina que você está ali na praia, no deck ali do porto, e você vai embarcar num barco. Esse barco, gente, é a nossa história, o que a gente carrega. Tem gente que entra no iate, tá? Eu sei disso. Tem gente que já embarca no iate, que estudou nas melhores faculdades, tá? Eu sei que isso acontece. E muitos, como a gente aqui, às vezes embarca num barquinho a remo ali, e é a realidade que a pessoa tem. Mas fato é que eu sabendo da onde eu saio, do meu porto, e qual que é o meu destino, eu já consigo prever algumas coisas. Então, por exemplo, se nessa sua viagem você sabe que você vai passar por uma região que é muito fria, você consegue levar cobertores e casacos. Se você sabe que nessa viagem você vai passar calor, então eu vou levar roupas de calor. E a gente faz planejamento para tudo, Bru, na vida. Até o plano de parto hoje existe na área da saúde. Para quem é mãe vai se identificar. Quando você tem um bebezinho, você faz um plano de parto, que é, você vai ter uma cesárea ou você vai ter um parto natural, normal, com anestesia, enfim. Quando você tem um plano, você começa a ter clareza do caminho. Significa que tudo vai dar certo? Não, não vai. Tem coisa que vai dar errada, tem coisa que vai dar super certo, tem momentos que você vai se surpreender na sua carreira, mas eu aqui vou falar de uma forma muito, muito honesta, sabe, Bruna? Eu garanto para vocês que vocês vão ter uma consciência maior e mesmo que dê errado, o fato de você ter escolhido aquilo faz com que toda a jornada seja diferente. Sabe, Bru? Quando você tem experiências profissionais que não dão certo, Sim. mas você escolheu estar ali, você fala, poxa, não deu certo, mas eu aprendi alguma coisa, eu tirei alguma coisa dali e parte para a próxima. Eu acredito muito nisso também, Ale. Quando você tem um foco, tem um objetivo, você sabe aonde quer chegar, fica mais fácil você identificar as possibilidades que passam, as oportunidades que passam na sua frente, que vão te aproximar daquele teu objetivo. É diferente de quando ali, igual ali, se você não sabe onde você quer chegar, você vê 3 caminhos diferentes. Um tem uma árvore com maçã, um tem uma árvore com pera, outro tem uma árvore com limão. Qual que vai facilitar, vai ajudar você a chegar mais rápido no teu caminho? Você não sabe, porque você não sabe qual o caminho e onde você quer chegar. Fica muito mais claro para você e você começa a eliminar do teu caminho o que não faz sentido, o que faz sentido. E aí entra, quando a gente fala de autoconhecimento ainda, entra a questão dos valores estruturais. Eu adoro falar isso, né? Porque nós temos valores próprios. O que faz sentido para Alessandra? O que a Alessandra não abre mão? O que para Bruna não tenho como abrir mão? Faz parte de quem eu sou, faz parte da minha essência. Se eu tirar esse pedaço, vai fazer falta. Porque a prioridade, nós podemos fazer alteração ao longo do caminho. Eu posso mudar minha prioridade. Eu posso hoje acelerar minha carreira, falar, hoje eu vou focar no trabalho, eu vou focar em entregar, trabalhar até mais tarde. Mais pra frente, eu mudo a prioridade e coloco meu lazer como prioridade, meu equilíbrio de vida. Agora, os seus valores você não consegue flexibilizar e você não consegue, até existe, né, a possibilidade de flexibilizar de acordo com a ordem de importância, mas a prioridade sim, você consegue trocar. Acho que é importante a gente falar disso e falar de plano também é falar de plano A e plano B, Ale. Eu acho muito importante isso, tá? As pessoas acham que é traçar um plano, eu quero ser cantora. Tudo bem, você vai trabalhar ali a tua voz, você vai trabalhar ali, você tem já um talento para isso, você identificou que você gosta, que você tem, mas poxa, até eu chegar ali, o que eu preciso fazer? Quais são as oportunidades? O que eu ainda tenho ali de dom também, tenho além disso, que pode facilitar para que eu possa fazer uma reserva de emergência, para que eu possa chegar? E se eu não chegar, qual que seria o meu plano B, né? O que eu posso? Poxa, eu poderia trabalhar em uma produtora musical ali dentro, com música de qualquer forma, mas atuando numa produção, em alguma outra coisa. Eu trouxe um exemplo fora um pouco do corporativo para não induzir vocês a usarem exatamente o exemplo que a gente traz aqui, tá? Eu acho que é importante a gente falar disso. E você olhar para aquilo que você gosta minimamente. Eu não concordo com aquela fala de ame o que você faz, que você nunca vai ter que trabalhar. Pelo Não. contrário, a partir do momento que você ama, você se importa e você vai trabalhar muito mais. Porém, eu acredito que quando você gosta daquilo que você faz e o fato de você se importar,
faz com que você esteja mais atenta à sua carreira, você busque informação e o trabalho realmente ele fica mais leve, Bru. A Fica. gente recebe muitas mensagens de vocês na DM, respondendo o podcast, e a gente adora, tá, essa interação com vocês, mas grande parte das pessoas, elas estão cansadas do seu trabalho, tá? Você tem um número maciço de pessoas que não se identificam com a carreira, não gostam do que fazem, se arrependem das escolhas de faculdade e tudo mais. E uma das coisas que a gente faz, por exemplo, na orientação profissional, é justamente contribuir. Então, muitas pessoas que eu atendi nesses últimos anos foram pessoas em crise com a própria carreira, porque tomaram uma decisão puramente espontânea, sem muita reflexão e sem muito autoconhecimento. E aí, quando você já está lá na frente com 10 anos de experiência, realmente uma transição ela é mais difícil. Então, autoconhecimento é a primeira parte. E aí eu queria dar uma sugestão de uma ferramenta que pouca gente conhece e tem tudo a ver com foca, que chama Âncoras de Carreira. Bruna, como até hoje, a gente está no 4º ano desse podcast, a gente fala de tudo com analogias marítimas e a gente nunca mencionou essa ferramenta para vocês. Então, primeira coisa que eu quero deixar claro, essa ferramenta, ela está pela internet, ela é gratuita, ela foi feita por um psicólogo, o Shane, eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas ele defende que a gente tem a ver com os valores estruturais que a Bruna comentou, a gente pode ter 8 âncoras de carreira. Quando ele fala âncora, não é no sentido negativo, é no sentido positivo, e eu vou mencionar rapidamente. Quando você responde o teste, podem dar 8 resultados e você pode ter combinações, mas basicamente ele diz o seguinte: ou a pessoa ela valoriza uma carreira que é técnico-funcional, que é uma carreira gerencial, uma carreira com autonomia e independência, uma carreira com segurança, uma carreira que tenha criatividade empreendedora, uma carreira que tenha dedicação a uma causa, ou puro desafio ou estilo de vida. Então, eu vou dar um exemplo prático. Se eu responder o teste e der o resultado que eu valorizo técnico-funcional com segurança, qual que é a carreira indicada para essa pessoa? Talvez uma carreira de especialista, porque segurança e técnico-funcional está me dizendo aqui que eu gosto de entender profundamente de um assunto e eu gosto de ter estabilidade. Então, uma pessoa que geralmente é especialista, ela vai se aprofundar em um tema. E é totalmente diferente, por exemplo, aqui, que seria o oposto, criatividade empreendedora e puro desafio. Que é esse perfil criatividade e empreendedora e puro desafio? Quem curte trabalhar em startup, quem quer abrir a sua própria empresa. E você percebe que uma pessoa que tem um perfil que gosta de ser especialista, estudar muito um assunto, e uma pessoa que quer empreender, elas estão em mundos diferentes e elas precisam de planos diferentes. E é assim que você começa o seu plano de carreira, é se conhecendo. E para fechar a ferramenta, eu vou fazer uma última recomendação, que é você pegar papel e caneta mesmo, e você fazer uma lista daquilo que você gosta e daquilo que você não gosta, daquilo que você já conhece e aquilo que você não conhece, aquilo que você nunca faria e aquilo que você gostaria de fazer. Com essa combinação, Bru, tanto âncoras de carreira quanto essa listinha, você já tem ali o primeiro passo, que é um bom exercício que você consegue fazer sozinho de autorreflexão e de autoconhecimento. E aí eu quero saber de vocês gostariam que a gente subisse o âncoras de carreira no site do Foca? A gente sempre no início do ano faz uma reformulação no site, então se vocês quiserem, se fizer sentido para vocês também, a gente pode subir esse teste lá no site e deixar disponível gratuitamente para vocês, mas eu quero saber se faz sentido e a gente sobe. E aí, vamos para a segunda parte desse plano? A gente vai dividir aqui basicamente em 3 etapas, tá, gente? Mas a primeira etapa maciça é o autoconhecimento e a segunda é você pesquisar mercado. Se tem uma coisa, Bru, que o pessoal não faz quando eles vão embarcar na jornada do plano, é não pesquisar concorrentes, não pesquisar como que é o mercado. Por exemplo, eu estou entrando numa carreira na área de tecnologia. Será que toda a área de tecnologia está em crescimento ou tem áreas que não estão crescendo tanto? A gente fez aqui vários episódios que chama Foca na Carreira com profissionais da área. Você chegou a conversar com alguém da área para saber o que essa pessoa fala da área que você quer trabalhar? E as pessoas não fazem isso, né, Bru? Não tem essa troca. Nessa etapa, eu acho importante a gente virar um stalker total. É você entrar nesse mar, olhar tudo que tem a ver com a carreira que você está pretendendo entrar, você conversar com as pessoas,
Hoje em dia existe um conceito muito forte de comunidades. Você consegue entrar em comunidades através de redes sociais, o LinkedIn principalmente, que é a principal ferramenta de trabalho, rede social ali voltada para o mercado de trabalho. Você consegue interagir com pessoas da área, tirar dúvidas, participa de uma comunidade onde muitas pessoas se ajudam ali, compartilham vagas, compartilham conhecimento. Você participar de eventos que tem a ver com a área que você pretende entrar, você conhecer mais a fundo. E o que a Lê falou, pesquisar no mercado, salário, é muito importante. Não adianta a gente falar aqui de carreira, poxa, eu tenho um sonho de ser um advogado júnior, ou eu tenho um sonho de ser um ABP, uma business partner. Quanto que a ABP hoje está ganhando no mercado? Qual que é o salário? Cabe no teu estilo de vida? Você consegue atualizar, mudar o seu estilo de vida para se encaixar na faixa salarial que o mercado está pagando? E quanto você vai receber no início dessa carreira? Porque também tem isso, né, Lê? A gente precisa pensar na senioridade. No caso de pessoas que estão fazendo uma reorientação, né, está buscando ali pela segunda vez fazer uma transição, precisa olhar a tua vida, o teu estilo de vida e também organizar de forma que caiba para a nova profissão que está buscando. Acho muito importante essa etapa, é uma etapa muito importante e estratégica, né, Lê? E poucas pessoas fazem essa movimentação. E vou falar de novo do LinkedIn. Eu sei que vocês têm ranço do LinkedIn, porque vocês estão cansados com post de final de ciclo. Tá tudo bem, eu sei disso. Mas é uma ferramenta que você pode chegar até aquela pessoa que já alcançou aquilo da carreira que você quer para a sua. Então eu vou dar um exemplo do nosso caso, tá, Bruna? Porque é mais fácil. Eu aqui tenho 20 anos de experiência em RH. Esse ano de 2023 eu faço 20 anos de experiência, Bruna. Dá uma dor, porque eu lembro da minha idade. E em 20 anos, 10 anos eu uso o RH, eu uso o LinkedIn. E o meu LinkedIn, ele foi se transformando, ele foi crescendo. Eu tenho posts que já viralizaram, que me ajudaram em entrevista. Mas por incrível que pareça, eu só recebi mensagem de alguém perguntando: Ale, como que é trabalhar no RH? 2 vezes. Então, lógico, eu não sou referência aqui, é indicador da minha cabeça, aqui do meu LinkedIn. Talvez as pessoas façam isso, talvez eu esteja numa bolha. Mas eu tô muito ativa no LinkedIn. Eu uso mais LinkedIn do que o Facebook, do que o próprio Instagram. A gente tem nosso Instagram, @Foca no Trabalho, já fica aí. Mas no sentido de usar, de ser uma usuária mesmo, de consumir a ferramenta, é muito mais LinkedIn. E assim, o pessoal não me procura. Eu faço assim, 1 vez por ano, uma entrevista para psicólogo que está se formando, que tem que buscar um psicólogo, porque minha formação é em psicologia, e só. E assim, gente, vocês perdem uma baita oportunidade de procurar pessoas que são referência na carreira que você quer. Então, por exemplo, você quer trabalhar na área de biomedicina? Procure um biomédico da sua área, pergunte o que essa pessoa faz, o que ela deixa de fazer. Por isso que a gente trouxe dentro do Foca no Trabalho, Foca na Carreira, que é o Foca na Profissão, que eu sempre falo errado. É o Foca na Profissão, trazendo vários profissionais de diversas áreas. Então, vou trazer aqui o exemplo. A gente trouxe a radialista, que foi a Vanessa, no finalzinho do ano passado. Nós trouxemos uma bibliotecária no início do ano, que foi sensacional esse episódio. Uma trouxemos enfermeira. profissionais da enfermeira. Por que a gente trouxe esses episódios? Que é uma forma de você se conectar com a pessoa que já trabalha na área. E aí, gente, né, Bru, vamos falar a realidade? Não dá para você querer ser influenciado por alguém que detesta trabalhar naquela área. Tem que ser uma pessoa que minimamente gosta. E aí eu falo para as pessoas não abordam outras pessoas no LinkedIn. Eu hoje, se eu fosse começar qualquer coisa na minha vida, posso começar amanhã a fazer tricô. Peraí, eu vou procurar alguém que faz tricô para essa pessoa me dar uma mentoria. E as pessoas fazem isso de forma gratuita e dificilmente pode acontecer, claro que deve acontecer. Mas assim, eu não vejo a pessoa que gosta, que é engajada com a carreira dela, se alguém procurar, ela fala, não vou ajudar. A galera ajuda, que é a comunidade que a Bruna comentou. E eu vou dar uma super dica. Você que está iniciando essa segunda etapa do plano de carreira, dá uma olhada na lista de todos os episódios do Foca, verifica se tem ali o episódio do Foca na Profissão, da profissão que você está pretendendo entrar. Se não tiver, comenta aqui pra gente que nós vamos gravar com um profissional para que você tenha essa referência. Acho que é importante você participar e nós podemos te ajudar nesse ponto também, Ale. Nós já falamos de autoconhecimento, nós falamos sobre networking, comunidade e em terceiro nós vamos dar dicas práticas, né, Ale? Falar um pouquinho ali quais são as ferramentas que nesse momento pode te ajudar.
Primeiro, eu queria falar sobre um outro quadro que nós temos, que é sobre as soft skills. É necessário a gente acompanhar quais são as soft skills e as hard skills que estão sendo solicitadas no mercado, principalmente dentro da tua área. Isso é um complemento do networking, porque conversando com as pessoas ali do mercado, identificando quais são os skills, você vai conseguir saber o que você precisa desenvolver, o que você precisa ir atrás, quais cursos. Acho muito importante também olhar para os cursos. Às vezes, nós queremos trocar de profissão, queremos mudar, e somente ali, se você fizer um curso online, você consegue. Porém, se hoje eu sou advogada e quero ser psicóloga clínica, eu vou precisar fazer uma segunda graduação. Eu vou precisar de 5 anos, vou precisar de um planejamento, de uma reserva de emergência, vou precisar olhar o meu estilo de vida, adaptar para poder fazer essa transição. Então, é necessário que você compreenda quais são os cursos hoje no mercado que vão suprir a sua necessidade para que você consiga fazer essa transição da melhor forma. E é fundamental você, nessa pesquisa, você entender o que o mercado está valorizando hoje. E a gente já falou aqui, a gente tem episódios sobre aprendizado contínuo, a gente já trouxe plataformas de educação aqui, mas você tem que ver o que hoje a sua carreira está pedindo. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui, um da nossa área, porque é mais fácil, tá? Mas é um exemplo clássico, né? Eu me formei em psicologia, Bruna, eu conheço várias psicólogas recém-formadas, e o psicólogo, ele não tem aula sobre RH, a gente tem uma matéria na faculdade inteira. Então, se você é psicólogo e quer trabalhar na área de recursos humanos, você precisa fazer uma pós-graduação, você tem que fazer um curso livre, mas isso vale para qualquer carreira, gente. Quando você sai da graduação, você sempre tem que fazer um complemento. E aí você tem que fazer boas escolhas. Então, por exemplo, Bru, tem muita gente que faz a gestão da carreira e investe em um monte de formação. Por exemplo, eu sou um assistente de RH e eu já tenho graduação pós-MBA, só que eu nem virei um analista ainda. Acontece. E tem o contrário também, pessoas que já têm cargo gerencial que não têm a formação superior. Então, esse equilíbrio de competência técnica, que é a hard skill, ela é importante. Se eu estou crescendo na minha carreira, eu preciso ter uma formação. Se eu estou no início, talvez um curso livre. E aí você pegar as especificidades da sua área. O que é uma especificidade? Por exemplo, a minha área está pedindo hoje para eu conhecer de indicadores. Deixa eu ver aqui nas escolas, tipo Senac, escolas online. Tem algum curso sobre indicadores? E, gente, tem muito conteúdo gratuito na internet que emite certificado. E aí a pessoa chega lá na entrevista, né, Bruna? Ela quer, eu sou psicóloga, eu quero trabalhar com... vou pegar o seu caso, business partner é um exemplo muito bom. Eu sou psicólogo, eu quero ser business partner, parceiro de negócio, não sei o quê. E a pessoa não faz uma formação do que é business partner. Então, esses cursos mais curtos, eles complementam a graduação e mesmo que você não esteja na graduação, eles vão ajudar a longo prazo. Então, esse é o terceiro pilar para um bom planejamento. E aquela listinha que você fez no início, falando aquilo que você sabe fazer e aquilo que você não sabe, é daí que você vai tomar a decisão. Então, por exemplo, você quer uma carreira numa multinacional e você não tem nada do idioma, o inglês, então é isso que você vai priorizar esse ano. E aí entra no link aqui que eu vou fazer, que é a priorização que a Bruna falou no início. Se eu sei o que eu quero, autoconhecimento, eu entendi o que o mercado precisa, eu fiz uma boa pesquisa, network e comunidade, e eu sei o que eu sei e o que eu também não sei, eu consigo montar um plano e ter mais controle da minha carreira. E se você está se perguntando aí, no finalzinho desse episódio, para que serve o Foca no Trabalho? É justamente para te ajudar nessa jornada. Eu não vou conseguir aqui trazer as respostas personalizadas. Cada carreira é uma carreira. E eu não sei o caminho daquilo que você quer. Mas você fazendo esse exercício já é meio caminho andado. E aqui dentro do Foca a gente tem muito conteúdo para te ajudar nessa jornada. Então, só trazendo os exemplos que a gente citou. O Foca na Profissão é um deles, Soft Skill é outro. E eu quero ouvir você. Qual tipo de conteúdo você quer ver aqui nesse ano de 2023 para te ajudar na sua carreira, que a gente volta com o maior prazer, seja em formato de podcast, aqui toda segunda-feira tá contigo,
ou dentro do Instagram. E aí eu vou falar de novo, gente, @foca no trabalho, siga a gente no Instagram também. Vamos falar um pouquinho, né, dos vídeos que a gente faz, a série sobre LinkedIn que tem lá no Instagram. Gente, tem muita coisa legal, então podem ir lá no Instagram também, e aí eu vou fazer um último pedido, né, Bru, que é você compartilhar. Você gostou desse episódio? Você acredita que ele vai ajudar outras pessoas, principalmente nesse início de ano de como planejar a carreira? Compartilha e faz ali a avaliação dentro do Spotify com a estrelinha que sempre ajuda, né? Você talvez esteja se perguntando aí se esses 3 pilares realmente funcionam. Então a gente falou de autoconhecimento, a gente falou de comunidade, network, a gente falou da importância do estudo. E aí, Bruna, eu vou fazer uma pequena exposição, porque eu acho que o seu exemplo é o melhor exemplo que a gente pode dar e não é todo mundo que conhece sua história. Então, faz aí uma semi-exposição da sua carreira e conta um pouquinho da sua trajetória com cronologia, como foi do início até o seu momento atual. Boa, Lê. Há 4 anos atrás eu estava na graduação e eu trabalhava na recepção, eu era recepcionista e eu queria entrar muito para o RH. Tive dificuldade com estágio porque eu fazia um curso tecnólogo e para quem faz curso tecnólogo sabe a dificuldade que é de conseguir um estágio porque é curtíssimo, mas eu tinha esse objetivo, eu tinha esse foco ali no objetivo de entrar para o RH, de ser BP, e nesses 4 anos eu trabalhei, apliquei muito esses métodos, né, o método Farol, a gente nem conhecia, o método nem tinha criado ainda o método, mas já tinha ali na prática, e esses 3 pilares foram fundamentais. Eu trabalhei muito autoconhecimento, o que eu tinha ali de potencial, o que eu tinha de ponto forte, onde eu poderia aplicar. Eu olhei muito para o mercado, eu olhei que as startups tinha uma ascensão muito mais rápida e tinha um espaço de crescimento muito maior, porque ali você entra na startup e você faz um pouco de tudo, você vai se desenvolvendo. E foi ali também que eu criei muitos skills que facilitaram a minha visão para o negócio. Como você falou, a BP ela precisa ter essa visão de negócio e eu aprendi muito. Aprendi essa visão sistêmica que agregou com a minha formação de RH e fez com que eu alcançasse em 4 anos o cargo de BP. Eu acho importante essa história para que vocês entendam que é possível sim na aplicação. E aí eu queria complementar dizendo do nosso método. E Bruna, você está falando dos 2 pilares, o autoconhecimento e o estudo. E eu vou falar do network. Tem muita gente que não sabe, mas eu e Bruna, a gente se conheceu através dos nossos trabalhos. E a Bruna fez essa parte de comunidade, network com maestria. Eu lembro o dia que eu conheci a Bruna, eu fui fazer uma palestra na escola que ela trabalhava, ela já trabalhava em RH, mas ainda não era business partner, e a habilidade que você tinha, Bruna, de criar conexão com todo mundo à sua volta, mas uma conexão genuína. Não era forçado, você queria entender. Então a gente se aproximou e a Bruna sempre foi muito ativa no network. Tanto é que vocês sabem que depois de um ano e pouco, ela veio fazer parte do Foca e está conosco até hoje e vai ficar para sempre. Então, gente, dúvida se os 3 pilares funcionam? Tem um exemplo prático. E aí, sabe o que você estava falando da questão de objetivo, que tem a ver com uma outra letrinha aí do método Farol, né? Exatamente. Se você for olhar para minha carreira, tem um método Farol ali aplicado sem a gente saber, né? Depois de um tempo que a gente elaborou junto, porque percebemos que o que eu apliquei na minha carreira foi o que você aplicou na sua, né, Ale? Que é um método Farol. O F, o foco no objetivo, o A de acreditar em si, o R de relevância técnica, porque a gente precisa sim entender da parte técnica, entender profundamente o que a nossa área demanda ali de skills, o O de observar a si mesmo, como que eu estou me comportando, o que eu preciso melhorar e onde que eu preciso aplicar melhor minha energia, né? E o L de lugar, que é o lugar oportuno que nós comentamos lá no início desse episódio, que eu acho que fecha muito bem, né? Exatamente. Então, se vocês têm dúvidas de como fazer a gestão da carreira, precisam de algum apoio, aqui no Foca a gente também oferece consultoria e orientação profissional com método próprio. Então, início de ano é o momento para você olhar para o seu planejamento, criar boas metas. A gente não falou de metas hoje aqui, mas a Bruna tinha uma meta muito clara e alcançou. E eu vou falar uma última coisa, Bruna, a gente sabe que pesquisando o mercado, para você chegar num cargo de business partner, você precisa em média ali de 8 anos de experiência. Então, aí entra a competência, né, sua, Bruna, de ter ido atrás, mas olha como acelerou o tempo, que a média demanda aí 8 anos de mercado e você em 4 já alcançou seu objetivo. Então compartilhe esse episódio, avalie aí no Spotify e divida com todo mundo, porque eu acredito que início de ano é momento de planejar a carreira. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.